Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Sejam bem-vindos a mais um vídeo na CBD. Hoje nós estamos na lição 7, vamos falar sobre um profeta, mas eu não vou dizer o nome dele ainda, eu acho que vocês já devem estar sabendo quem é, mas vamos aguardar. Para a gente começar, vamos orar e depois da nossa oração vamos conhecer o versículo da lição 7, tá bom? Vamos fechar então os nossos olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Te agradeço por cada criança, por cada professor. Te agradeço por cada família. Senhor, obrigada por esse dia lindo que o Senhor nos deste hoje. Continue nos abençoando, nos dando saúde. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então acompanhar agora o versículo da nossa lição? Está lá em Salmo, capítulo 119, versículo 97. E diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Vamos repetir? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Bom, como eu falei antes para vocês, hoje nós vamos ouvir a história de um profeta. E esse profeta se chamava Jeremias. Qual é a tarefa de um profeta? O profeta, ele ouve a palavra de Deus e transmite para todo mundo. E o Jeremias, ele tinha que fazer isso. Inclusive, falar da palavra de Deus para os reis, para os líderes religiosos da época, para todo mundo de verdade. Mas será que o pessoal estava contente de ouvir as coisas que Deus tinha mandado dizer? E é isso que a gente vai descobrir. O povo de Deus estava pecando e fazendo coisas que não agradavam a ele. Por isso, Deus mandou Jeremias ir ao pátio do templo e alertar o povo sobre o perigo que corria caso não se arrependessem e não voltassem a obedecer a Deus. Deus mandou avisar que destruiria a cidade de Jerusalém, até mesmo o templo tão bonito, e o povo iria sofrer. Mas será que aquela gente se importou com o que Jeremias disse? O povo não ficou nem um pouquinho satisfeito ao ouvir as coisas que Jeremias tinha para contar. Eles ficaram revoltadíssimos, furiosos. Agarraram Jeremias, começaram a gritar. Os príncipes ouviram um barulhão, saíram do palácio e foram ver o que estava acontecendo no templo. Os sacerdotes gritavam que Jeremias deveria ser condenado à morte, porque havia falado que a cidade de Jerusalém seria destruída. Jeremias disse ao povo que ele só estava obedecendo a ordem de Deus e falando o que Deus havia mandado. Jeremias aproveitou para dizer ao povo que eles precisavam mudar a maneira de viver e de agir, que precisavam obedecer às palavras do Senhor. Falou também que, se o matassem, o povo da cidade seria culpado da morte de um homem inocente, pois, na verdade, foi Deus quem mandou Jeremias até lá. Os príncipes e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas que Jeremias não deveria morrer. Mas será que o rei concordou? Naquele tempo, o rei era Jeoaquim, e ele já tinha mandado matar um outro profeta. Será que ele iria mandar matar Jeremias também? Bom, nada aconteceu a Jeremias dessa vez, mas o povo ainda não acreditou na sua mensagem. Algum tempo depois, Deus mandou Jeremias escrever tudo o que ele havia falado. Jeremias pediu ao seu ajudante, chamado Baruque, que escrevesse tudo que ele ia ditando. Quando terminaram, Jeremias disse a Baruque: Estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Vocês lembram que naquela época a Bíblia era diferente da Bíblia que nós temos hoje. Ela era escrita em rolos. Lembra disso? Baruque, então, obedeceu a Jeremias, foi ao templo e leu em voz alta a mensagem de Deus.
Um dos líderes da cidade ouviu e contou tudo às autoridades. Então, chamaram Baruque no palácio, mandaram-no sentar e ler o rolo. As autoridades ficaram assustadas quando ouviram a mensagem e perguntaram se Jeremias havia ditado para ele poder escrever. Quando Baruque disse que sim, mandaram que ele e Jeremias se escondessem, pois tinham que contar ao rei e o rei poderia até mandar matá-los. Levaram o rolo ao rei Jeoaquim, e ele estava sentado perto de uma lareira, pois estava muito frio. O rei mandou alguém ler o rolo para ele. Cada vez que a pessoa terminava de ler uma parte, o rei cortava o pedaço do rolo com uma faca e jogava no fogo. Ele queimou o rolo inteiro. Já pensaram? O rei não tinha nenhum respeito pela palavra de Deus. O rei e as autoridades nem deram atenção à mensagem de Deus. Não acreditaram que a cidade seria destruída. O rei mandou prender Jeremias e Baruque, mas eles já tinham fugido. No esconderijo, Deus mandou Jeremias escrever mais uma vez aquela mensagem. Mesmo correndo o risco de morrer, ele obedeceu a Deus. Que profeta corajoso! E o que nós podemos aprender com esse profeta de Deus? Jeremias foi um profeta muito corajoso. Ele continuou falando a mensagem de Deus ao povo, ao rei e às autoridades, mesmo quando eles não acreditavam nele e ainda queriam matá-lo. Tempos depois, Jeremias foi preso, foi colocado no tronco e até jogado num poço bem fundo. Mas ele sempre fez o que Deus mandou. Ele era um profeta corajoso que nunca parou de falar da palavra de Deus. E você? Tem sido corajoso falando dos seus amiguinhos o que Deus diz em sua palavra, lá na Bíblia? Hein? Essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima. E não se esqueçam de fazer atividade na nossa revista, tá bom? Beijo. Jeremias, profeta corajoso, que pregava para o povo seu. Mesmo que fosse perigoso, ele sempre obedecia a Deus.